Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Que alegria, mais um dia junto com você e com o Senhor Jesus. Tem coisa melhor que isso? Melhor que isso, só no céu. Que coisa boa. Bom dia, meu irmão Kalel. Bom dia, professor Cícero. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia a você também que está em casa. Que Deus te abençoe muito. Que bom é acordar feliz sabendo que Jesus nos acordou e Ele está ao nosso lado durante todo o dia, não é, professor? Amém, louvado seja Deus. Para ficar melhor ainda, nós vamos falar com a majestade do céu. Amém. Vamos ajoelhar. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Eu quero te agradecer porque mais um dia o Senhor nos dá uma oportunidade, Senhor, de viver. E queremos viver para Ti, para honrar e glorificar o Teu nome. Eu quero entregar em Tuas mãos os meus irmãos que estão aí do outro lado, Senhor. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que esse estudo hoje seja uma bênção mais uma vez para a vida de cada um deles e nossa. Muito obrigado pela paz que o Senhor tem nos dado. Abençoa cada família que está assistindo. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Professor, qual é o hino que nós vamos entoar nesse momento? Para a honra e glória do Senhor, nós iremos louvar esse hino para Ele, o hino de número 226. É manhã no coração.
Louvado seja Deus, que a esperança de Jesus possa resplandecer durante toda a nossa vida e viemos a levar essa luz para as outras pessoas. Professor, como é bom entesourar a palavra de Deus, não é mesmo? É muito bom. É o maior tesouro que Deus nos deu, é a sua palavra. E nós podemos colocar esse tesouro em vaso de barro, que somos nós mesmos. Então vamos lá no texto, professor, decorar esse texto tão maravilhoso? Vamos sim. Que se encontra em Apocalipse 3, do 10 ao 13. No 3, 1, 2, 3. Apocalipse 3, dos 10 ao 13. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, do 10 ao 13. Apocalipse 3, do 10 ao 13. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, do 10 ao 13. Apocalipse 3, do 10 ao 13. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, dos 10 ao 13. Amém. Louvado seja Deus por esse texto tão maravilhoso, que nós possamos confiar em Jesus em todas as tribulações, né, professor Cícero? Amém. Que você nesse momento possa ficar com o estudo de hoje e que você seja muito abençoado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um bom dia e um abraço para você. Bom dia. Bom dia, queridos. Que bom estarmos juntas mais uma vez. Mais uma vez temos a oportunidade de abrirmos a palavra de Deus. Isso é muito bom. Bom dia para você que está em casa. Que bom estarmos juntos outra vez. Já fazia um tempinho, né, que eu não aparecia por aqui, mas agradeço a Deus pela oportunidade de, ainda que eu não te veja, eu sei que pela fé o Espírito de Deus tocou no seu coração para estar aí do outro lado assistindo esse momento tão especial que é o momento que Deus fala ao nosso coração por meio da sua palavra. E o Kainan está aqui também, né, filho? Kainan já está com 6 meses, está crescendo a cada dia e daqui a uns tempos vai estar aqui junto conosco também, com a graça de Deus. E nesse momento, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Nessa madrugada, nós estivemos estudando o livro de Romanos, não foi isso, escola?
Romanos, no capítulo 11 e também o capítulo 12. E aí nós também estudamos o livro de Atos, no capítulo 25. E também estamos estudando o Espírito de Profecia. Como você já sabe, ao longo do ano, o nosso ano bíblico ele é acompanhado do Espírito de Profecia. E agora estamos no livro Atos dos Apóstolos e o capítulo de hoje foi o capítulo 40. Paulo apela para César. Eu quero, antes de começar a estudar a palavra com você, convidar você para se unir conosco aqui na igreja em oração. Querido Pai, queremos agradecer pela Tua graça, pelo Teu amor e por essa oportunidade de estarmos juntos outra vez para estudarmos a Tua palavra. Dai-nos, Senhor, porção dobrada do Teu Santo Espírito. Ilumina minha mente, Senhor, que vou falar, e também ilumina a mente dos meus irmãos para ouvirem a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, aqui no livro de Romanos, no capítulo 11, Paulo, ele começa comparando, né? Aqui ele começa mostrando o que Israel poderia ter sido, mas o que Deus fez, mesmo com a queda do seu povo escolhido, o povo que Deus escolheu para ser luz para o mundo, né? E aqui Paulo, ele diz que ele também é um israelita, ele também era judeu, e o Senhor, ele não o rejeitou, ainda que o povo dele, né, a nação, ela não foi fiel ao seu legado. Diz aqui no versículo 5, assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Ainda que Israel, como nação, não tenham cumprido o propósito, não tenham vivido em fidelidade e tenham rejeitado o Messias, ficou um remanescente. Então, a igreja de Deus ali em Jerusalém, né, quando Cristo instituiu ali, e depois, posteriormente, os apóstolos, né, deram continuidade ali à obra que Cristo iniciou, tinha muitos judeus fiéis, que era que o remanescente que ficou. E o versículo 12, melhor dizendo, aqui no livro de Romanos, no capítulo 11, Paulo, ele explica, né, o que poderia ter sido. Israel falhou ao cumprir o plano de Deus para eles. E Paulo, ele mostra aqui que Deus, ele não rejeitou, ainda tinha oportunidade. E o próprio Paulo recebeu a oportunidade do céu, né, de aceitar Cristo, de cumprir com o seu propósito. Aqui o versículo 5 vai nos dizer que, ainda que a nação falhou, o Senhor Deus sempre teve um remanescente. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Quando a igreja começou ali em Jerusalém, tinha muitos judeus fiéis que aceitaram a mensagem ali de Cristo, né? Então, o Senhor sempre teve o seu remanescente. Agora, imagine o que poderia ter sido, né? Se o Israel, a nação de Israel, tivesse cumprido o propósito de Deus. E é o que o versículo 12 vai dizer. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Se mesmo eles não tendo cumprido com o propósito, mesmo que eles falharam, o Senhor Deus conseguiu alcançar o mundo, né? E o evangelho continuou. A mensagem da salvação foi em frente, mesmo com a rejeição da nação. Agora a palavra de Deus diz assim, imagine se eles tivessem alcançado o propósito de Deus, se eles tivessem vivido na plenitude isso, que grande obra não teria acontecido. E aí Paulo continua dizendo que fomos enxertados, né? E essa mensagem passou ali a todos os gentios. E para Israel como nação, não tinha mais jeito, o tempo tinha acabado. Mas para cada israelita, para cada judeu, ainda tinha uma oportunidade.
Diz aqui o versículo 23, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. O Senhor continua dando oportunidade de salvação. E o versículo 33 fala algo muito lindo, como entender os planos de Deus, como compreender. O Senhor consegue tirar a bênção da maldição. O Senhor consegue transformar algo que era ruim em algo bom. O Senhor conseguiu fazer da queda de Israel. Ainda, Deus conseguiu levantar muitos. Então o Senhor, Ele tem uma maneira incrível de trabalhar que nós não entendemos. E o versículo 33 diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O Senhor Deus tem uma maneira, um jeito de alcançar cada coração. E aqui no capítulo 12, aqui é um capítulo riquíssimo. São muitas lições. Aqui nós encontramos o Senhor, através de Paulo, fazendo um apelo ao nosso coração. Dizendo assim: filhos, eu tenho algo melhor para vocês. Mas para que vocês alcancem esse plano, não se conformem com o mundo. Sejam transformados pela renovação da vossa mente. E sabe o que aqui nos falta? Não é conhecimento, porque conhecimento temos bastante. O que nos falta é o que diz aqui o versículo 2 do capítulo 12. Experimentar a vontade de Deus. Para experimentar a vontade de Deus é preciso que ocorra uma mudança por inteiro, uma mudança de pensamento. E isso o Espírito de Deus pode fazer por meio da fé. Não venha me dizer: eu não tenho fé. Você já falou isso alguma vez? Eu não tenho fé. Olha o que diz o final do versículo 3. O Senhor repartiu uma medida de fé para cada pessoa. Todos nós temos uma medida de fé. O Senhor dá a cada um como um dom. E a nós é dada a oportunidade de desenvolver, de exercitar, de aumentar essa fé, porque a fé, ela cresce à medida que vai sendo exercitada. E isso é lindo demais. E ali, a partir do versículo 9 até o versículo 21, do 9 ao 21, Paulo vem dando aqui várias exortações. Ele fala: olha, o amor não seja fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Ele também fala de amar cordialmente uns aos outros. Diz que ao trabalhar para o Senhor, nós não devemos ser vagarosos, mas devemos ser fervorosos no Espírito. E eu achei isso muito lindo. E aí ele vai dizendo aqui no verso 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E isso me lembra muito a vida de Paulo. Nós temos estudado aqui no livro do Atos dos Apóstolos, da escritora Ellen White, algo muito lindo, porque Paulo viveu exatamente isso aqui que ele escreveu. Versículo 12: alegrai-vos na esperança. Paulo vivia em constante alegria, porque no coração dele brotava uma esperança. Ele era paciente na tribulação. Vocês concordam comigo? Que paciência Paulo tinha. Paciente na tribulação. Você é paciente na tribulação? Você exercita a paciência quando as coisas não acontecem como você planeja ou como você deseja? Paciência na tribulação e perseverança na oração. Continuar orando, crendo que o Senhor Deus responderá, dará aquilo que é pedido no melhor momento. E Paulo, ele vivia essa certeza. Aqui no capítulo 40, Paulo, ele está diante de Festo. E diz aqui que Festo, quando ele vai ali para Jerusalém, depois que ele foi eleito, como assumiu ali o governo da província, ele sobe para Jerusalém.
E aí quando ele sobe para Jerusalém, o pessoal ali, os judeus de Jerusalém, eles pedem para Festo levar Paulo para lá, para ser julgado no Sinédrio. Mas Festo, ele já desconfiou disso. E ele não leva, né, Paulo. Mas aí ele apresenta essa proposta para Paulo. E Paulo, com toda calma e mansidão, ele apela que ele seja levado para ser julgado por César. Por quê? Porque ele não confiava no seu povo. E sabe, isso é interessante porque não é a primeira vez que o povo de Deus ou que um servo de Deus não confia naqueles que são o povo de Deus. Porque estão apostatados, estão desviados do Senhor. Lembra o que aconteceu com Elias? Elias teve que buscar socorro ali na casa da viúva de Sarepta, porque no meio ali do povo de Deus em Israel não havia segurança para Elias. E Paulo prefere apelar para um gentio, prefere apelar para César do que ir em Jerusalém e ser julgado pelo Sinédrio. Porque ele não confiava naqueles, né, que um dia foram seus irmãos. Aqui há um parágrafo que diz assim: assim foi que uma vez mais, por causa do ódio nascido do fanatismo e da justiça própria, um servo de Deus volta-se para os pagãos em busca de proteção. E o capítulo de hoje nós podemos meditar o que vai acontecer no final da história da Terra. O que vai acontecer, possivelmente, comigo e com você nas horas finais. Diz aqui que eu achei isso fantástico. Tem uma parte que diz assim, ó, e este, olha essa parte, que coisa maravilhosa. E este ódio, o povo de Deus que vive neste século terá ainda que enfrentar. Entre muitos dos professos seguidores de Cristo, existe o mesmo orgulho, formalismo e egoísmo, o mesmo espírito de opressão que ocupou tão grande lugar no coração dos judeus. No futuro, homens que declaram ser representantes de Cristo tomarão atitude idêntica à dos sacerdotes e príncipes no seu trato com Cristo e os apóstolos. Na grande crise, porque deverão em breve passar, os fiéis servos de Deus encontrarão a mesma dureza de coração, a mesma determinação cruel e o mesmo ódio inflexível. E eu fico pensando, estamos nesse tempo de paz, nos preparando para esse terrível tempo que está vindo? Tempo difícil. Tempo que aqueles que carregam o nome de Deus estarão irados contra os servos que permanecerão firmes, como assim diz o Senhor, firmes na palavra. Você tem se preparado para essa hora? Eu achei tão incrível a resposta de Paulo. Ele diz assim, olha, eu estou preparado e se for preciso morrer pela causa de Cristo, eu morrerei. Que preparação para a hora da crise. E o Espírito de Deus neste dia quer nos levar a este nível de preparação. Preparação para a crise final. Foi isso que o texto de hoje nos fez pensar. Uma fé firme até o fim. E aqui, Ellen White apontou aqui 3 coisas que serão necessárias para suportarmos a terrível crise, suportarmos o ódio, o orgulho, a depravação da hora final. Diz aqui, ó, que nós precisaremos de coragem, precisaremos de firmeza, precisaremos de conhecimento de Deus e da palavra. Olha que interessante, não é conhecimento só da palavra, porque não vai ser possível nos sustentar na hora final. É preciso conhecer a Deus e a sua palavra. E como que nós conhecemos a Deus?
através do estudo da Bíblia, através da oração, através da meditação, em que podemos ouvir ao Senhor e perceber ao Senhor. Conhecer a Deus e a sua palavra, coragem, firmeza. E isso só se adquire no dia a dia, é vencendo a cada momento, é vencendo a cada dificuldade que nós estamos nos preparando para a hora da crise final. E para encerrar esse momento de meditação com você, eu queria falar duas frases lindas demais que encheram o meu coração. E eu sei que encheu o de vocês também e vai encher o seu coração também. Isso aqui, ó, quando as trevas são mais profundas, mais resplandece a luz de um caráter semelhante ao de Deus. Quando as trevas são mais profundas, mais aparece a luz de um caráter que foi preparado, que foi formado à semelhança do de Deus. E diz que no dia mau, na crise final, quando os servos que se dizem servos de Deus, mas estarão perseguindo os fiéis do Senhor, eles estarão vigiando para fazer mal aos filhos de Deus, mas Deus estará vigiando o seu povo para fazer-lhes bem. E diz aqui, ó, Deus será para eles, para nós, como a sombra de uma grande rocha numa terra sedenta. O Senhor Deus será como a sombra de uma grande rocha numa terra sedenta. Que você e eu, com essa história de Paulo, com a meditação que o Senhor nos trouxe hoje, que possamos seguir o que o Senhor nos ensinou. Alegria na provação, perseverança na oração. Venceremos juntos. Vamos orar? Você quer estar preparado para esse momento de crise final? Querido Pai, eu te agradeço por esse momento e queremos pedir como igreja, como povo do Senhor, que nos prepare, que nos dê o teu poder, a tua força para estarmos todos firmes na hora final. Abençoe cada pessoa que está assistindo nesse momento, que eles estejam preparados também, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e até amanhã.